Bem, dando prosseguimento à nossa aula, a matéria que eu vou passar agora é este trecho específico aqui. Pode escrever aí, fundamental, importante. Aqueles que estão treinando, escrevendo redações já para o Enem, é imprescindível que você saiba utilizar o fenômeno da crase. Usar a crase corretamente gerará a você um acréscimo bastante acentuado na nota. Então, agora eu vou passar para vocês, escrevam aí, crase antes do pronome relativo, a qual, as quais. Crase antes do pronome relativo, a qual e as quais. Anotem, coloque aí algo para que você lembre de estudar mais tarde, ou de repente, já que poderá ser utilizado nos telefones celulares, leve para qualquer local. Focalize crase antes do pronome relativo, a qual, as quais. Vamos ao primeiro exemplo. Falavam das tarefas às quais se dedicavam inteiramente. Falavam das tarefas às quais se dedicavam inteiramente. Veja bem, como eu saberei se ocorrerá a crase aqui neste as quais? Basta você substituir a palavra aqui no caso. Gente, substitua esta palavra aqui, parecidíssimo com o primeiro método, a primeira prática que eu disse nesta aula. Você vai substituir por uma palavra masculina. Isso usando também a combinação de A mais O. Falavam das tarefas às quais se dedicavam inteiramente. Falavam dos trabalhos aos quais se dedicavam inteiramente. Crase obrigatório. Falavam das tarefas às quais se dedicavam inteiramente. Então, anote aí. Você vai substituir a palavra que tem por uma masculina, colocando a combinação de A mais O. Lembrando, não é uma contração, é uma combinação. A preposição mais o artigo, nenhum dos dois perde a sua consistência gráfica ou fonológica, então é uma combinação. Colocarei mais alguns exemplos para vocês aqui. Deixa eu me apagar aqui, por favor. Fez alusão às pesquisas às quais nos dedicamos. Fez alusão às pesquisas às quais nos dedicamos. Mais uma vez, substitua. Primeiro, veja bem, as pesquisas aqui, nós aprenderemos daqui a pouquinho, vocês também precisarão anotar e anotar com cuidado. Crase nas expressões adverbiais, locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas. Fez alusão às pesquisas, fez alusão aos trabalhos aos quais nos dedicamos. Então, crase aqui porque eu consegui substituir a palavra antes por uma masculina, uma correspondente masculina, utilizando a combinação aqui de A mais O.
Então, a crase é obrigatória. Você precisa colocar a crase aí. Você precisa colocar a crase. Ó. Passaram. Eles passaram a tarde a discutir as vantagens, eles passaram a tarde a discutir as vantagens, as quais julgam ter direito. Anote aí. Eles passaram a tarde a discutir as vantagens, as quais julgam ter direito. Eles passaram a tarde a discutir as vantagens, as quais julgam ter direito. Veja bem. À tarde aqui não haverá crase. Substantivo, tarde substantivo. É só um elemento do dia. Veremos, como eu disse, daqui a pouco nas expressões adverbiais, opções adverbiais, que a tarde não é um adjunto adverbial. Tarde é um substantivo, por isso não haverá crase. Agora, a discutir também, não crase proibida antes de verbo infinitivo. Crase proibida antes de verbo infinitivo. Eles passaram a tarde a discutir as vantagens, as quais julgam ter direito. Eles passaram a tarde a discutir os problemas aos quais, os problemas, eu substituo uma palavra masculina. Ah, mas se for correspondente, você vai utilizar a palavra que possibilite a você utilizar aqui o aos. O aos. Sendo possível, a crase é obrigatório, por isso aqui esse pronto. Eles passaram a tarde a discutir os benefícios aos quais julgam ter direito. Pronto. Quando Nando, confirmando aqui que a crase é obrigatória nesse as quais. A crase é obrigatória nesse as quais. Vou colocar mais um exemplo, porque eu entendo que esta particularidade aqui é fundamental, será fundamental no seu cronograma de estudos aí. Seu cronograma de estudo. A sessão a qual assisti estava vazia. A sessão a qual assisti estava vazia. Anotou? Confira se anotou corretamente. A sessão a qual assisti estava vazia. O filme ao qual assisti, o filme, você quiser escrever, o filme ao qual, pronto, coube a combinação A mais O, a crase obrigatória. Você precisa escrever, precisa colocar aqui o A craseado. Coloque, anote aí, puxa uma setinha, coube uma palavra masculina, um correspondente masculino aqui, utilizando a combinação de A mais O, a crase é obrigatória. A crase é obrigatória. Outro exemplo aqui, para que você fixe, domine. A cidade a qual irei é muito bonito. Mais uma vez lembrando, eu sei que a letra ela não é a mais legível do mundo, mas vou oralizar sempre para que você anote aí corretamente no seu caderno. A cidade a qual irei é muito bonita. O sítio ao qual irei é muito bonito. O sítio, substituir a palavra
o termo aqui, regente, por termo masculino, coube a combinação de A mais O, a crase é obrigatória. Então anote aí, a crase será obrigatória. A crase será obrigatória. Crase antes do pronome relativo, o qual, a qual e as quais, claro, plural. Dando prosseguimento à aula, anote aí, crase antes, pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, aquele e as suas variações, aquela e suas variações, e aquilo, que é invariável. Então, aquele, aquela e aquilo. Vamos descobrir de forma prática aqui como utilizar a crase, os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Primeiro exemplo aqui. E aquela praça aos domingos, e aquela praça aos domingos, e aquela praça aos domingos, fazia-lhe bem, e aquela praça aos domingos fazia-lhe bem, e aquela praça aos domingos fazia-lhe bem. Como, professor, eu vou descobrir se eu colocarei a crase aqui ou não? Veja bem, sempre que eu tiver aquele, aquela, aquilo, basta que eu pegue estes pronomes demonstrativos e os substitua por a este, a esta, a isto. Anote aí, a este, a esta, a isto. Substitua. Vamos ver se é possível. E aquela praça aos domingos fazia-lhe bem. E a esta praça, a esta praça, consegui substituir crase. Outro exemplo. Não me refiro àquilo que você fez ontem. Anote aí. Não me refiro àquilo que você fez ontem, mas aquele fato do mês passado. Não me refiro àquilo que você fez ontem, vírgula, mas aquele fato do mês passado. Anotou? Confira aí se anotou certinho. Vou ler mais uma vez. Não me refiro àquilo que você fez ontem, mas aquele fato do mês passado. Você vai substituir aquilo. Não me refiro a isto que você fez ontem, mas a este fato do mês passado. Consegui substituir por a isso, por a este. A crase é obrigatória. Você vai colocar a crase. Perceba que não é um processo complicado, complexo. Não, tudo é uma questão de estratégia, de método. De método. Não me refiro àquilo que você fez ontem. Não me refiro a isso que você fez ontem, mas aquele fato do mês passado. Mais um exemplo aqui. Aspiramos aquela vaga. Aspiramos aquela vaga. Aspiramos aquela vaga. A outra aqui eu vou apagar aqui porque, claro, não precisa ser tão ilegível, obscuro. Aspiramos aquela vaga. Aspiramos a esta vaga. Aspiramos a esta vaga. Substituir. A esta vaga. Fundamental. As grandes instituições de certame no país, agora provas de concursos, de vestibulares, eles costumam utilizar como artimanha, coloca a crase, crase a esta. Não.
não haverá crase. Não ocorre aqui o fenômeno da crase. Em a este, em a essa, em a isso. Você vai utilizar isso aqui para substituir aquele, aquela e aquilo. Quando for possível colocar este, a esta e a isto, a crase é obrigatória. Você vai anotar aí. Respondeste aquele telefonema? Respondeste aquele telefonema? Respondeste a este telefonema? A crase. Pode anotar aí. Coloque a crase. Se você não conseguir substituir, é porque não ocorrerá a crase. Use a estratégia. Use o método. É prático. É simples. Bem, dando prosseguimento, falaremos agora, sem dúvida nenhuma, dentro da matéria de crase, assim como eu disse lá antes do pronome relativo, a qual, as quais, a crase nas expressões adverbiais, nas locuções conjuntivas, nas locuções prepositivas, elas são imprescindíveis. É insofismável que você aprenda a utilizá-las. Colocarei para você estes métodos. Quando? Expressões adverbiais. Lembrando, já pode anotar aí. Faça um quadro e coloque aí. Expressões adverbiais ou locuções adverbiais, locuções conjuntivas, locuções prepositivas com núcleo feminino. Núcleo feminino. Você irá colocar crase nessas expressões com núcleo feminino. Vamos lá. Por exemplo, à tarde, os grevistas, à tarde os grevistas saíram à rua e dirigiram bem pequenininho aqui, lembrando que o quadro ele é pequeno, saíram à rua e dirigiram-se à casa do governador. Governador. À tarde, os grevistas saíram à rua e dirigiram-se à casa do governador. À tarde aqui, haverá crase, não é substantivo aqui. Adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então, de tempo. Por isso, a crase. À tarde, os grevistas saíram a quê? Opa! A perguntinha. Às vezes, embora isso é um método que numa aula próxima, mas algumas curiosidades sobre a crase, falaremos sobre isso. Os grevistas saíram a quê? A quê? A mais A, crase no A. À tarde, os grevistas saíram à rua e dirigiram-se. Bem, aqui, expressões, locuções adverbiais, locuções prepositivas, locuções conjuntivas. À tarde, os grevistas saíram à rua e dirigiram-se à casa do governador. A casa do governador aqui vai haver crase? Ocorrerá o fenômeno da crase aqui? Sim, tendo em vista que casa está especificado. A casa do governador. Então, a crase aqui.